Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Obrigado. Nossa conversa vai se fundamentar muito nesse texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, o livro de Gênesis é um livro que nos ensina, é a base de tudo, é um livro extraordinário. Nós aprendemos, eu diria que podemos encontrar em Gênesis princípios que norteiam toda a palavra e que devem nortear a nossa vida. E aqui nós encontramos nesse texto, quando o Senhor cria o homem e cria também a mulher, e nos chama a atenção que o homem estava solitário. Se o homem está solitário, no nosso contexto atual, a mulher ali ainda não existia, a mulher também fica solitária. Mas Deus disse que isso não era bom, né? Tudo que ele fizer era bom. É bom, é bom. Criou o sol, a lua, é bom. Mas aqui ele diz: não é bom. E aí ele aplica a primeira anestesia geral e põe o homem para dormir, porque ele olhou e viu que o homem estava sem alguém com quem pudesse repartir. Preste atenção nisso, que isso é importante para você, inclusive para a sua escolha. Alguém com quem o homem pudesse repartir da sua inteligência, sua capacidade, sua intelectualidade, seus sentimentos, suas aspirações, seus sonhos. Já para começo de conversa, pode ficar claro que casamento, namoro, noivado e casamento não é uma coisa banal. Diga, não é banal. A sociedade tem dito que é. Eu me caso hoje por apenas atração física, porque já estamos tendo intimidade. Eu me caso hoje, se não der certo hoje, eu me descaso amanhã. Mas casamento não é uma coisa banal. O homem precisava de alguém à altura, no sentido de ter capacidade, de ter alguém com quem compartilhar, receber afeto, doar afeto. E aí Deus olhou e falou que precisava resolver esse problema do homem. E quando Deus põe o homem para dormir, isso me chama muita atenção, porque enquanto nós dormimos, nós não estamos em ansiedade, estamos? A não ser que o grau de ansiedade esteja tão exacerbado que você até dormindo se agita e resmunga e fala e bate, né, para todo lado. Mas dentro do esperado, o sono nos coloca numa posição de descanso e espera. Dormimos esperando que o dia amanheça. Entenderam? E aí tem uma questão a ser observada. Deus não vai colocar do seu lado, amada do Senhor, nem do seu lado, amado do Senhor, alguém enquanto você estiver se debatendo. Entendeu? Preste atenção. Alguém que está em alto mar, se afogando, o salva-vidas se aproxima quando? Enquanto ele está se debatendo, agitado? Não, porque se ele se aproximar, ele pode ser morto, que o que está se afogando pode puxá-lo. Mas quando a pessoa se entrega, aí o salva-vidas chega. Isso nos fala muito. Enquanto nos debatemos,
com os nossos próprios achismos, nas nossas ansiedades, nas nossas resoluções apresentadas para Deus. Deus faz assim, tá, Deus? Olha, tem que ser assim, precisa assim. Acontece assim. Enquanto nós estamos nessa condição, a salvação não chega. Nesse sentido, estou falando nesse sentido, né? Salvação assim, de ter alguém do lado. O nosso filho Alexandre se casou aos 27 anos de idade e começou o seu relacionamento de namoro e noivado aos 26. Quando ele tinha por volta de 21, 22 anos, ele teve um sonho. E naquele sonho, ele dizia que eu estava com ele e ia mostrar-lhe a noiva que estava atrás de uma porta. Interessante os sonhos, né, que vem nesse momento. E que ele precisava, para conhecer a garota que estava do outro lado da porta, ele precisava dar 25 voltas na chave daquela porta. E quando foi um sonho profético. E quando ele compartilhou, a irmã e eu ficamos assim, 25 voltas, podem ser 25 meses, pode ser, não sei, né? 25 semanas, 25 dias. Pode ser quando você completar 25 anos, né, filho? De jeito nenhum. Eu vou ter que esperar tudo isso? De jeito nenhum, não pode ser. Eu vou ter que esperar. E a gente guarda no coração, né? Mas para mim aquilo estava claríssimo. Mas a gente guarda no coração. E deixa o tempo passar. Ele começou a namorar a Priscila, oficializou o namoro com a Priscila, uma amiga, foi colega de seminário dele, tinha ido de volta para sua cidade, que é Recife. Eram amigos. Ele oficializou esse namoro, a ficha caiu para ele e para ela quando ele terminou a volta dos 25 anos. Ele completou 26 no dia 15 de janeiro, oficializou o namoro no dia 17 de fevereiro. Fechou a volta dos 25. Deus fala? Deus fala. Mas não foi no modo e no tempo do Alexandre. Teve um dia que ele disse assim: mãe, por que é tão difícil quando a gente escolhe fazer a coisa certa? Porque ele propôs no coração: não vou beijar outra garota que não seja minha esposa. E ele orava por ela, dizendo: Senhor, eu já amo tanto. Eu já amo tanto. Ele orava, abençoava a vida daquela moça, sem saber quem era ela. Pressionado até por colegas, pastores, porque ele é obreiro. Depois ele fez faculdade de teologia. Pressionado por pastores, por colegas, levava para ficar com garotas. E ele, filho, eu fiz uma escolha. E ele permaneceu nessa escolha de se guardar para o Senhor e para a sua esposa. É possível num tempo como esse? É. Quando faz igual Daniel fez, nós ministramos ontem. Deus honrou, dando uma esposa, filha de pastores também, que ama o Senhor. E no dia do casamento foi um testemunho. Ela estava assim muito linda. Muito linda. E ele também. E foi um testemunho do Alexandre para todos aqueles que o pressionaram, aqueles que o empurraram, tentaram, empurrá-lo para circunstâncias fora do propósito que ele estabeleceu. As coisas não acontecem do nosso modo, e muito menos ao nosso tempo. A Bíblia diz assim, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, vai falar assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Diga, formoso. No tempo de Deus é formoso. No tempo, fora do tempo de Deus, traz confusão. No tempo de Deus é formoso, porque é Deus quem está fazendo. Olha, queridos, se tem uma coisa que não inquieta o coração de Deus, é tempo. Inquieta nós.
até que ele veja cumprido o propósito dele, até que ele veja a maturidade para aquele propósito. Olha, não mexe, não aciona o coração de Deus. Deus não se preocupa. Ele disse que ele é. Não foi assim que ele falou? Eu sou. Quando ele falou para Moisés, diga ao povo que eu sou, me enviou a você, a vós. Eu sou. Então o tempo de Deus é hoje. Diga, o tempo de Deus é hoje. Olha, Deus não fica assim preocupado. Não, para Deus o tempo é hoje. Se nós vivermos no ontem, nós vamos adoecer. Com depressão, com tantas outras coisas. Se vivermos no amanhã, arrastando o amanhã para o hoje, nós vamos adoecer com todas as psicopatologias que envolvem a ansiedade. O tempo de Deus é hoje. Então nós estamos dizendo que, enquanto solteiros, vivam muito bem o dia de hoje. Conheço uma garota que eu acompanhei. É aquela garota ansiosa para arranjar um namorado, para se casar. E aí eu disse para ela, olha, o dia que você descobrir ser feliz sozinha, você estará pronta para fazer um homem feliz. Então, vai buscar ser feliz, sozinha. Atividades que você possa desenvolver como solteira. Nenhuma atividade que venha te comprometer. Se você puder viajar, vai viajar. Participe de tudo que Deus tem oferecido no contexto da sua igreja para solteiros. Vai ser feliz. O dia que você descobrir ser feliz sozinha, no sentido de não ter um homem ao seu lado, mas feliz com o Senhor que está te dando graça, sustentando, e com aquilo que Ele está proporcionando, você estará pronto. E não demorou muito, e aquela garota, olha, vou falar, e Deus foi generoso com ela. Deu um rapaz bonito para ela, e bênção, não é só fachada não, bênção na vida dela, porque Deus é fiel, queridos. Uma coisa inquestionável é a fidelidade de Deus. Então, quando é o tempo de Deus? Ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer. O tempo é agora, o tempo é amanhã, o tempo é depois, para você ter um namorado, uma namorada do seu lado, para você se casar. Ninguém. Isso só Deus pode dizer. É quando o Kairos, que é o tempo de Deus, eu costumo dizer que o tempo perfeito é quando o Kairos, que é o tempo de Deus, ele se encontra com o Cronos, que é o tempo do homem. E aí nesse encontro surge o tempo perfeito, que é o tempo de Deus que recobre o nosso tempo. Então, uma dica é esta: descubra ser feliz, viver como planta viçosa, como uma pedra angular, enquanto estão solteiros. E aí você, querida, pode despertar o olhar de alguém que seja aquela pessoa. E aí tem uma perguntinha na cabeça de todo mundo, já vou tocar nela, que é aquela pessoa que agrada o coração de Deus, porque você está tão feliz que o brilho da sua alegria, dos seus olhos, da sua vida com Deus vai despertar alguém. Você, meu irmão, vai estar tão feliz que você vai chamar a atenção de uma garota que vai agradar o coração de Deus. E aí vem uma pergunta: pois é, pastora, mas como que funciona isso? Quem escolhe? Sou eu ou é Deus quem escolhe por mim? E aí? Quem escolhe? Quem? Quem escolhe? Hein, João? Você já escolheu? Então você já escolheu. Com Deus, lógico. Gente, essa é uma pergunta que angustia muito o coração dos jovens. Muito. E a resposta é muito simples. Quem escolhe somos nós. Deus não traz. Eu falo que Deus não manda um anjo na nossa frente e fala: você tem que olhar para ela. Você tem que olhar para ele, ainda que Deus possa dar assim aquele toque. Existem aqueles momentos assim, né? Que os anjos cantam glória, sim. Falamos com a nossa filha, quando ela voltou da casa dos pais do Rafael, que é o esposo dela hoje, ela o conheceu naquele dia, quando voltou na casa dele.
Quando voltou, nós estávamos lá esperando por ela. Falei, e aí, filhinha, os anjos cantaram glória? E cantaram, porque, né? Deu em namoro, deu casamento. Para a glória de Jesus, Isabela também escolheu esperar pelo seu amado. Eu destaco muito o Alexandre por fato de ser homem. Porque às vezes, numa sociedade tão machista como a nossa, né, isso pesa muito mais sobre o homem. Mas pecado é pecado para homem e para mulher. E então, quem escolhe somos nós. Nós escolhemos. Deus não vai nos forçar a nos casarmos com alguém que a gente não tem nenhuma atração, não sente nada. Olha, houve uma profecia dizendo que eu sou o seu escolhido. Tudo bem, então Deus vai falar comigo também, né? Porque Deus não é Deus de confusão. Agora, eu escolho, mas aí tem um detalhe. Como Jesus, como nosso Deus é nosso Senhor, nós aprendemos ontem, compreende? Por causa do porquê da base, nem eu tinha raciocinado em cima disso. Deus faz, depois a gente vai prestando atenção, né? A base de ontem. Porque Deus é meu Senhor e meu Pai, porque Ele tem toda a autoridade sobre a minha vida, eu tomo meu direito de escolha e o submeto ao meu Senhor. E então Ele conduz o meu coração para que eu escolha segundo um propósito estabelecido por Ele. Ficou claro agora, queridos? Ficou? Porque as pessoas caem só no ponto. É Deus que escolhe, então fecha os olhos. Eu lembrei aqui de uma historinha. O rapazinho, essas vocês já devem conhecer. O rapazinho chegou na igreja. Não, a moça chegou na igreja e falou: Deus, é a questão da agitação em alto mar, né? Deus, é hoje que eu vou conhecer o meu escolhido. Vai ser hoje que o Senhor vai me mostrar o meu escolhido. Vai ser hoje, Senhor. Aquele que eu olhar para trás e ele sorrir para mim é o meu escolhido. Ela está lá, de repente ela resolveu olhar para trás. Realmente um rapazinho sem dentes sorrindo para ela. Aí ela se voltou e disse: Deus, eu estou falando sério, eu não estou fruto de pura ansiedade, né? Isso é uma historinha, mas retrata o que muita gente faz. Não é assim? Retrata o que muita gente faz. Essas provas malucas com Deus. Eu acho que quando a pessoa faz alguma coisa semelhante a essa, Deus tem senso de humor. Deus tem senso de humor. Acho que Deus olha para assim: ô filhinha, não é por aí, filhinha. Não é por aí. Né? Não é por aí. Então, nós escolhemos e submetemos essa escolha ao direcionamento do Senhor. Quando solteira, eu tive um namorado antes de ser. Era um homem de Deus, um pastor. Mas eu entendi que não era. Depois de um tempo de namoro, um namoro à distância, eu entendi que não era aquilo. E rompi o relacionamento. E comecei a orar. No ano de 78, eu comecei a buscar de Deus o meu namorado, que seria o meu marido. Eu dizia: Deus, eu não quero namorar por namorar. Eu quero alguém com quem eu vou me casar. E aí, os meses se passavam e minha mãe e minhas irmãs diziam: seu tempo está acabando. Sabe por quê? Olha, eu só tinha 21 anos de idade, tá, gente? Mas o porquê que meu tempo estava acabando? Porque eu falei para Deus: preste atenção, não estou dizendo para ninguém fazer isso. Isso foi a minha experiência, né? Fruto também de uma ansiedade da misericórdia de Deus. Ele se compadeceu de mim. E eu disse assim: Senhor, me manda um namorado até setembro. No ano de 78. No ano de 78. Me manda um namorado até setembro. Por que até setembro? Porque eu não queria estar sozinha num casamento que aconteceria na minha família, mas não sabem. É porque o rapaz com quem eu havia namorado faria o casamento, que é o casamento do meu irmão com a irmã dele. E eu não poderia estar sozinha, que se eu estivesse sozinha eu teria uma certa dificuldade, porque ele ia querer reatar o namoro, como ele tentou várias vezes.
Então eu falei, eu vou arranjar um rapaz para fazer de conta que meu namorado. Aí o Espírito Santo falou, você vai mentir? Não, senhor, não vou mentir, tem misericórdia de mim. Então coloca a pessoa certa no meu olho. Eu comecei a orar. Bem, isso aí depois tem que cortar, tá? E comecei a orar. E aí minha mãe e minhas irmãs diziam, os meses passados, seu tempo está acabando. Nesse meio tempo conheci Ciro, conheci um outro rapaz que era líder de mocidade, e aí, escolher como? Foi aí que eu aprendi que a gente escolhe, mas submete essa escolha ao domínio do Senhor. E um dia Ciro não foi numa reunião de liderança, eu estou encurtando muito a história, ele não foi uma reunião de liderança e esse outro rapaz foi. E naquele dia aquele rapaz se aproximou e eu penso, naquele dia eu me pediria namoro. E eu estava realmente em dúvida, porque o outro me agradava por algumas questões, Ciro me agradava por outras. Aí, senhor. E aí, amados, naquele dia, quando eu voltei, eu morava em Betim, fica a 37 quilômetros de BH, entrei no ônibus de volta para minha cidade, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não sei escolher. O fulano me agrada por isso e isso, o Ciro me agrada por isso e isso, eu não sei escolher. Eu pedi para o Senhor um namorado, vai ser meu marido, eu não pedi dois. A minha vida, conversa com Deus, sempre foi muito aberta, muito assim, transparente. Eu não pedi dois, então, por misericórdia, me orienta, põe no meu caminho aquele que agrada o teu coração e tira aquele que não te agrada. Aquele outro rapaz simplesmente desapareceu. Gente, orar é perigoso. Aquele rapaz, acho que ele nunca soube por que ele desapareceu das reuniões. Mas aquele moço sumiu. Você vai falar agora. Não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Ele falou que não tem culpa nenhuma. E aí, queridos, eu cheguei em casa, quando eu pus o pé no portão, eu vi o telefone tocando. O Senhor falou, meu coração, corre que é para você. Quando eu cheguei, meu irmão falou assim, ela acabou de chegar. Quem era? Cirão. Aí eu disse assim, pois é, maninha, tô te ligando, tinha um negócio naquela época no meio da mocidade que era um tal de maninha pra cá, um negócio esquisito, sabe? Pois é, mas tô ligando pra saber como é que foi a reunião. Eu não pude ir à reunião, mas o que foi tratado lá? Era a reunião de liderança para um congresso de mocidade. O que foi tratado, que não sei o quê? Eu falei pra ele assim, escuta aqui, vocês estão me ligando para saber como é que foi a reunião ou isso é apenas um pretexto? Foi essa pergunta, né, direta, que fez ele ter a segurança de que eu também estaria pensando, né, nutrindo um sentimento por ele. E aí ele falou, o que você vai fazer hoje? Eu falei, a mocidade vai orar no monte, e você, o que vai fazer? Perguntei para ele. Ele disse, eu vou ficar aqui mesmo na mocidade, aqui na igreja. Tá bom, você ora pra gente, tá? Disse eu. Ele falou, pra gente quem? Bom, por mim, por você, pelo você ajudar. Pelo congresso. Aí ele deu uma risada e não falou nada. Mas aí ele entendeu
que estava rolando alguma coisa. E foi a partir desse telefonema, foi a partir da oração no ônibus, telefonema, o outro desapareceu e Ciro entrou em cena para valer. E eu sei que o casamento do meu irmão foi adiado para novembro, eu ganhei 2 meses, né? Mas Deus me deu a alegria de começar meu namoro no dia 30 de setembro de 78. Porque Deus responde orações. Ainda que sejam orações, né, com fruto de uma dose de ansiedade, mas muito sincera diante do Senhor. Quando eu compartilho isso, eu tenho cuidado de dizer para ninguém sair daqui pondo data para Deus. Porque isso não é um princípio. Aquilo que é princípio é para todo mundo. Aquilo que é experiência pessoal, já está dizendo, é pessoal, né? Ninguém põe a data para Deus, mas busque a sua experiência nesse contexto. Então está clara essa questão de tempo, essa questão de escolha? Está? Muito bem. Então vamos voltar aqui para o texto de Gênesis. E aí Deus cria a mulher para o homem. E o homem adormeceu, Deus cuidou. Agora tem um detalhe aí, tá, gente? É para adormecer, mas é para vigiar ao mesmo tempo também. Entendeu? Porque não é só o dormir não, porque às vezes a pessoa está do lado e você não enxerga. Não enxerga. Você fica, né, vagando no pensamento, no olhar, e não enxerga quem está do lado. Mas presta atenção, pode ser que Deus esteja inclinando o coração. Vamos, né, abrir os olhos aí, descansar, mas vigiar também ao mesmo tempo, orar e vigiar. Aí quando nós chegamos aqui no verso 23, Adão faz uma declaração quando ele vê a mulher. Adão diz assim: e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher ou varoa, porquanto do varão foi tomado. Em cima disso nós temos uma boa conversa. Preste atenção, amados do Senhor. Essa expressão, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, vai nos falar de quê? De uma identificação. O homem não se identificava com nenhuma outra fêmea na natureza. Nenhuma outra. Mas quando ele vê a mulher que Deus tirou do próprio osso, do lado do seu coração, ele disse: olha, essa tem o mesmo material. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele se identificou com aquela mulher. Ele se identificou. Deus fez de modo que ele se identificou, de que ele se alegrou, de que ele pôde experimentar tudo aquilo que Deus planejara para ele. Até o momento em que pecaram, é claro. E aí depois entrou a confusão, competição, casamento e tudo mais, né? Então o que nós aprendemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida hoje, né? No caso vocês ainda solteiros, que aí existe o princípio da identificação. Diga, o princípio da identificação. Ninguém se casa sem ter uma identificação. E se casar sem uma identificação vai trazer complicações no futuro. Identificação em quais áreas? A primeira área, grande área de identificação, que eu digo que esta é inegociável com as outras, vai da experiência de cada um. Essa identificação pode acontecer até no sentido oposto, mas essa primeira é inegociável. 2 Coríntios 6, de 14 a 16, quando Paulo vai falar para ninguém se colocar debaixo de um jugo desigual. Sociedade, né, aí nos negócios, e sobretudo se pensar no casamento, que é uma aliança, mais do que um acordo, é uma aliança que Deus propõe ser indissolúvel. Algumas circunstâncias acontecem, divórcios acontecem, mas eu não estou trabalhando aqui nas exceções, estou trabalhando em cima do princípio. Então o casamento não pode se dar já quebrando
Um grande princípio que é da identificação no sentido da área espiritual. Não vos ponhais em julgo desigual. Quando Paulo escreve isso, eu imagino que ele tinha em mente a ideia de uma junta de bois trabalhando. Eu pergunto para vocês, pode colocar um boi e um cavalo atrelado na mesma canga? Não pode. Por quê? Não são animais altos, grandes, fortes também? Por que não se pode fazer isso? Porque eles têm naturezas diferentes. O cavalo, a sua natureza o motiva a galopar. O boi, a sua natureza o motiva a ir numa marcha mais lenta. A natureza é diferente, não vai dar certo. Pode colocá-los juntos que vai dar confusão. Vai dar confusão e vão se machucar. A coisa será tão séria que um vai machucar o outro no esforço de sair dali. Porque não podem caminhar juntos na mesma marcha, vamos colocar assim. E é disso que Paulo está dizendo. Então, meu irmão, você quer uma garota do seu lado para ser uma esposa, para que você possa fazê-la feliz, ela fazê-lo feliz, a despeito das diferenças, dos desafios que o casamento apresenta. Quem está aqui como casado sabe que é uma trajetória de desafios, né? E isso torna o casamento extremamente interessante. É quando resolvemos os conflitos, fazemos os conflitos desafio para que nós possamos crescer como pessoa e crescer como casal. Então, se você quer alguém assim, comece a olhar se ela dá frutos no contexto do relacionamento com Deus. Não basta frequentar a igreja. Não basta, aliás. Diga, não basta frequentar a igreja. Da mesma maneira, querida, não basta o rapazinho lindo, gatinho, fofo. Está frequentando a igreja. Não basta. Tem que dar frutos. Tem que dar frutos. Identificação espiritual não basta ser apenas, ele é crente, está lá na igreja. Não, olha a vida dele. Nós falamos ontem sobre produtividade, não vou me prender nesse tema agora. Então veja só, identificação espiritual é a primeira. Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós falamos a mesma linguagem em termos espirituais. Senão fica uma relação manca, ou um vai arrastar o outro. Um busca o Senhor, um tem uma vida com Deus, o outro apenas esquenta o banco. E aí? Quem tem vida com Deus vai arrastar o outro. Uma outra área de identificação para se começar um relacionamento. Área cultural. Yara, isso é bíblico, isso que você está falando? Eu não tenho nenhum texto na Bíblia que fala assim. Tem que ter uma identificação cultural. Mas eu tenho esse texto que eu estou usando, que é Gênesis 2, 24. Essa, afinal, é osso dos meus ossos, 23, aliás. E carne da minha carne, que fala de identificação. E identificação, ela passa por diversas áreas. E quando nós falamos de área cultural, eu não estou falando propriamente de nível acadêmico. Estou falando que as pessoas têm que ter uma cabeça, compreende? Que um, de alguma maneira, entende o que o outro está falando, que acompanha um ao outro, que tem o que dizer um ao outro, que tem o que conversar. Então tem que ter uma identificação. Não, olha, eu vejo que ele ou ela tem uma certa limitação, assim, mas eu estou disposta ou disposto a enfrentar. Eu até me identifico, porque eu tenho assim, na minha personalidade, um aspecto de cuidar. Então eu vou cuidar dele, dela, entende? Mas é preciso haver essa identificação. As nossas cabeças se entendem, porque senão um vai estar falando A em contexto de diversas áreas, o outro está falando B. Eu conheço um casamento assim. E aí essa questão cultural, não só a cultura familiar, não só a cultura que envolve a pessoa quanto ao local onde nasceu, mas também aí agora esse exemplo entra até na cultura, na questão do nível acadêmico. Um está lá na frente, o outro está se arrastando. Isso traz dificuldades. Isso traz dificuldades. Mas é preciso também acontecer uma identificação na área socioeconômica. Não, pastor, e agora o negócio ficou muita carne. Porque... Não, queridos, é preciso observar. A não ser que isso não tenha problema nem para um nem para outro. Glória a Deus.
Glória a Deus, vai ter uma identificação bacana? Vai, então glória a Deus. Um vai puxar o outro? Vai, glória a Deus. Mas é preciso pensar, sabe, o raciocínio, uma consciência aclarada, para saber, é isso mesmo que eu quero. Eu estou disposto a caminhar com essa garota, que é de uma posição socioeconômica muito diferente da minha, mas eu estou disposto. Ou eu estou disposta a caminhar com esse rapaz. E aí é preciso que um tenha humildade para também, de alguma maneira, aprender com o outro. Entende? Quando eu falo dessas coisas, eu penso muito naquelas circunstâncias que um foi criado num ambiente cheio de etiqueta, né? Cheio assim de detalhes. E o outro não, foi criado num ambiente todo largado. Aí a gente entra lá na questão da herança familiar, né? Aí entra a cultura familiar. É preciso prestar atenção. Se você gosta de falar bem baixinho, bem mansinho, e você zela, né, por usar o talher tal, a taça tal, isso ou aquilo, preste atenção, porque você vai ter que ter paciência para ensinar se a garota não veio também com o mesmo tipo de educação. Então tem que ter uma identificação também nessa área. Não, eu não me importo com isso, glória a Deus. Glória a Deus, mas o que eu estou tentando dizer é, precisa pensar sobre essas questões. Olha, dizem que o amor é cego. Quem já falou isso, se enganou redondamente. A paixão é cega. A paixão entorpece, né? Embota os sentidos, mas amor não. Amor enxerga com os olhos bem abertos. E ainda assim continua amando. Entende, queridos? Enxerga, sabe das limitações, das dificuldades, das diferenças, mas continua amando. Isso é amor. Agora a paixão é maluca mesmo. Paixão é acéfala, é sem cabeça. Ela não pensa, né? Ela olha só aquilo que aparece no físico e tudo bem. Muito bem, é preciso ter também uma identificação quanto à idade. Não estou falando que pode, que não pode, a mulher ser muito mais velha que eu. Não é isso que eu estou dizendo. É preciso que haja uma identificação quanto à idade também. Se há identificação quanto à idade, ótimo, bacana, sem problema nenhum. Mas é preciso prestar atenção. Identificação quanto à origem familiar. Tem muito a ver também com a cultura familiar que eu já falei. Se você não convive bem com a família dela ou com a família dele, olha, vou te contar, você vai casar até certo ponto com toda a família. Sabe por quê? O que ele leva para casa como herança genética, educacional, emocional, retrata o que a família dele é, retrata o que a família dela é. Então tem que gostar do sogrão, tem que gostar da sogrinha, tem que gostar, né? Tem que olhar e falar, olha, meu marido daqui 30, 40 anos vai ser o meu sogro hoje. Aí alguém escuta isso e fala, misericórdia. Aí os rapazes também tem que olhar para a sogrinha e pensar, minha esposa daqui 30, 40 anos é a minha sogrinha hoje. Tem que olhar e gostar, gente. Então tem que olhar a origem familiar e saber, eu quero isso para mim. Eu quero. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que colocar, ou que todo mundo, que as pessoas precisam colocar aquele vestibular, sabe, muito alto. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem que avaliar com consciência aclarada. Não posso deixar levar, né, pela paixão. Agora tem que ter também uma identificação quanto ao físico. Tem que ter, você tem que olhar e gostar do que você vê, querido. Tem jeito. Duas garotas e um rapaz. Uma muito espiritual. Eu conto essa historinha, vocês talvez já conheçam também, só para exemplificar essa questão de identificação. Uma muito espiritual, menina de Deus e tal. E a outra nada de espiritual, mas... E essa menina tinha uma voz bonita, cantava bonito. E uma outra que não tinha nada, não tinha nenhuma vida com Deus, apenas frequentava a igreja, mas era muito bonita. Eu pergunto, com qual das duas ele deveria se casar?
espiritual. Ou a mais bonita? Tinha que ver a expectativa no coração dele. O que ele quer para ele. Quais são os valores. Ok, certíssimo. Mas a gente olhando de fora, eu diria, não se casaria nem com uma nem com a outra. Esperaria uma terceira opção. Mas é verdade. Ele ia se casar com o espiritual só. Aliás, a história diz, né? Isso é historinha, tá, gente? Que ele se casou com o espiritual, que cantava muito lindo. Aí de manhã, amanheceu o dia, passou a maquiagem da festa, cabelo desalinhado, que, né? A gente, todo mundo acorda com o cabelo desalinhado. Aí olhou pra ela, deu uma sacudida e falou: acorda e canta, por favor. Compreende que não. Eles se casaram só com a voz dela. O que eu estou tentando dizer? E as histórias, eu acho que elas são boas, porque elas ilustram os princípios. O que eu estou tentando dizer é que quando você se casa com tudo que a pessoa é. Então tem que ter identificação quanto ao ofício também. Você tem que olhar e gostar do que você vê. E eu digo que ninguém anda por aí de olhos fechados falando: é meu marido, é minha esposa. De olho fechado, ninguém. Você tem que olhar e falar: é meu marido. Por exemplo, a minha identificação com meu marido, quando eu sempre quis ser morena, gente. Eu consegui. O máximo que eu consegui foi ficar vermelha. Né? Não é? Então, uma identificação com quem? Com o moreno. E eu dizia assim: meus filhos, nossos filhos, né? Aí eu orava, falava: ai Deus, que eles tenham a cor do pai e o casamento do pai. Oh meu Deus, o cansaço vai ficando, trocando as palavras. Mas o cabelo, pelo menos igual o da mãe. Não era assim, velho? Nasceu Isabela e Alexandre. Depois eu mostro para vocês aqui, assim, uma foto, ainda que seja a distância, assim, mas dá para vocês verem. Nasceram Isabela e Alexandre, branquinhos igual a mãe. E os cabelos precisam de muito creme. Deus sabe o que faz, então não faz. Entende que a gente não tem controle sobre essas coisas? E são lindos, né? Mãe fica feia, mas são lindos. Isabela é muito princesa, muito preciosa. Xandão é um cavalheiro. Olha, a esposa tem sido muito abençoada. Muito. Ele é muito lindo. Muito bem, queridos. Está clara a questão da identificação? Então, nós trabalhamos até agora com quem escolhe, questão do namoro, né? O tempo e o princípio da identificação. E agora você já encontrou a pessoa, você está feliz da vida, você está namorando, você já pensa em casamento. E aí, como deve ser este relacionamento? Primeira coisa de como deve ser esse relacionamento: ter a Jesus Cristo o lugar de honra nesse relacionamento. Ele é a terceira dobra do relacionamento. Ele é a pessoa mais importante. Quando o Ciro e eu estávamos conversando, e ele estava assim, mais ligado naquele momento que eu, né? Mais assim, como é que eu posso? Mais em sintonia com o coração de Deus. Ele disse assim: olha, nós precisamos conversar, mas é uma conversa a três. Você, Jesus e eu. Opa, o negócio é tão bom, porque, né? É uma conversa a três, Jesus, você e eu. Então, Jesus é a pessoa mais importante no relacionamento. Se Jesus se ausenta do relacionamento de namoro e noivado, sabe um dos indícios quando Jesus se ausenta do relacionamento? É quando o filho se torna, não se torna um filho melhor. É quando a filha não se torna uma filha melhor. É quando a garota não se torna uma amiga melhor. É quando o rapaz não se torna um amigo melhor. Aí você pode perceber, Jesus está de lado desse relacionamento. Me entenderam? A pessoa torna-se uma pessoa isolada, uma pessoa voltada para si mesma, e começa, pai e mãe já perde a posição de amor, de respeito, de honra que devem receber.
Por quê? Porque agora tudo que o namoradinho fala é lei. E aí a garota torna-se uma filha, né, em condições que não são as melhores. Não estou dizendo, porque tem um princípio lá em Gênesis capítulo 2, o verso 24 vai falar isso: deixará o homem pai e mãe para unir-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não estou dizendo que depois do casamento que filho e filha tem que ficar colado em pai e mãe, porque aí é contrário ao princípio da palavra. A palavra diz o deixar para se unir. Ora, se eu não deixo, eu não posso ser um com o outro. Compreende? Se o filho não deixa pai e mãe, especialmente a mãe, ele não pode se unir à sua esposa integralmente, porque a mãe dita as regras, a mãe controla, a mãe telefona o tempo todo. Eu atendi no consultório uma garota, ela chegou e disse assim: eu estou aqui para tratar de duas coisas, meu egoísmo e meu ciúme. E eu fui ouvir, meu egoísmo e o ciúme. Mas sabe qual era o problema? O ciúme era do marido, e ela se sentia culpada e egoísta porque ela ficava aborrecida com ele, porque ele, todas as vezes que chegava de viagem, punha o pé em casa, ele ligava para a mãe para dar notícia. Se ele viajava de lá, ele ligava para a mãe para dar notícia. E a mãe, de alguma maneira, controlava a vida ainda daquele moço. Então a esposa se sentia culpada. Eu estou sendo egoísta, mas não é. Não era. É porque a mãe do rapaz estava sendo invasiva na relação dos dois. Foi rapidinho, algumas sessões só. Sabe o que eu trabalhei com ela? Querida, não deixe sua sogra ser mais invasiva do que ela é. Se o seu marido tem o hábito de ligar para ela, deixa ligar para ela. Mas quando ele desligar o telefone, ele é seu, integralmente seu, dentro da sua casa. Não mantenha sua sogra dentro da sua casa, por favor. Porque às vezes nós levamos, entendeu, queridos? Entenderam? Nós levamos. Porque a pessoa já é invasiva, e aí a esposa, o marido fica, porque sua mãe está fazendo isso, sua mãe, mantém a mãe ali, a sogra ali. Então a gente tem que pôr um limite para a gente mesmo, no sentido assim de não entrar em competição com a outra pessoa. Então se casou, deixa para trás pai e mãe, do ponto de vista geográfico, financeiro, emocional. Mas enquanto namorados, tem que honrar, tem que respeitar as regras que gerenciam a casa. Então, tem uma regra lá. Olha, você não pode chegar em casa, querida, o pai fala para a filha, né, os pais falam, você não pode chegar em casa depois, eu não vou falar o horário, vocês vão achar um absurdo, né? Depois de 11 horas. 11 horas nós estamos saindo, pastora. Que a moda é hoje, né? Depois de 11 horas. Mas lá em casa tinha essa regra. O Ciro chamou a Isabela, chamou o Rafael e falou: olha, quando vocês estão sós, depois de 11, não é o melhor, não. O horário de estar aqui em casa, né? E Ciro colocou a coisa de maneira muito clara. Até 11 horas vocês estão em casa. Olha, se você quer ter sucesso no seu relacionamento de namoro e noivado, olha, se Jesus é a pessoa mais importante, vocês compartilham a palavra, não compartilham? Vocês oram juntos, porque a oração traz unidade, a oração traz conversão de coração ao outro. E falar de conversão de coração, eu me lembro de uma situação em que um jovem casal, no curso de noite, se eu não estou enganada, no último dia de aula do curso, ela estava tomando um suco. E ele pegou a lata de suco e tomou um pouquinho também. E de repente ele começou a tomar um pouquinho a mais. E ela virou para ele e falou assim: aqui é meu suco, você está tomando meu suco, né? Meu suco, alguma coisa assim. E eu fiquei olhando aquilo e pensando: meu Deus, aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Uma lata de suco. Uma lata de suco. E eu fiquei pensando, eu não sei, porque se fosse eu diria para o meu marido: bem, pode tomar tudo, você está com vontade, está precisando, pode tomar tudo. Se fosse ele falaria comigo: bem, pode tomar tudo, vou comprar outro, alguma coisa assim, né? Não, mas a garota ficou bronqueada com o noivo, porque ele estava tomando suco. E eu fiquei pensando: aonde está o coração? Aonde está o coração?
Então, quando nós oramos juntos, o nosso coração se converte cada vez mais ao Senhor e se converte ao coração do outro. Um outro princípio que deve reger o relacionamento, nós falamos da identificação, falamos de ter Jesus como a pessoa mais importante, pressupõe orar juntos, ler a palavra, né? Compartilhar as coisas do Senhor. Gente, a vida é para ser vivida. Quando nós falamos disso, é para também passear, é para também, quem sabe, fazer uma viagem com a família um do outro, é também para ir ao cinema com outros casais de amigos, né? É para viver a vida. Mas quando a gente atribui ou reconhece Jesus como essa pessoa mais importante, as outras coisas fluem sem muitas dificuldades. Os conflitos vêm, é preciso, preste atenção nisso. Cuidado com o namoro que diz assim: nós nunca tivemos dificuldade. Porque se nunca tivemos dificuldades antes do namoro, está camuflando um monte de coisa. Quando entrar no casamento, vem tudo à tona. Ou então vai continuar sendo camuflado. Então é preciso trabalhar as questões, as diferenças. Olha, isso que você faz não me agrada, eu me entristeço quando você faz assim. Olha, eu vibro quando você faz isto. Entende? O diálogo, a comunicação, o expressar, o trabalhar a relação. E aí vem o terceiro princípio: relações sexuais só depois do casamento. Ih, pastor, agora você pegou pesado. Mas não sou eu não, que a Bíblia está dizendo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, ele vai falar que nessas questões ninguém venha roubar do outro o que é de direito do outro. Ninguém defraude o seu irmão. Ali está dizendo que nessas questões ninguém defraude o seu irmão. Paulo está dizendo, nessas questões do corpo, da sexualidade, amanhã a gente entra nesse ponto, trabalhando questões mais específicas. Ninguém roube do outro o que pertence ao outro. Nesse momento pertence só ao outro. Defraudar é despertar, estimular sexualmente o outro, sem poder satisfazê-lo, porque o corpo do outro ainda não lhe pertence. Então isso é defraudação, né? É passar dos limites. Pastor, o que pode, o que não pode? Então eu não sei, você é juíza da vida de ninguém, né? Cada um sabe de si, cada um sabe do seu limiar aí. Cada um sabe o que desperta, o que não desperta. Eu costumo dizer que o namoro ele tem que ser santo. Agora, cada um vai saber até onde pode ir. Às vezes é um beijo que vai defraudar. Às vezes é um abraço que vai defraudar, não sei. Cada um preste conta diante de si, preste conta de si diante de Deus, né? Mas eu só sei que a Bíblia é muito clara nessas questões. E às vezes as pessoas dizem assim: olha, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. As coisas não são bem assim. E conversávamos ontem, enquanto jantávamos ali com a Renata, né, e com o Tiago, eu falava sobre isso. Que nossa conversa era o contexto, como as coisas hoje, né? Hoje é chique ser crente, né? Não existe, assim, eu posso dizer, um preço a pagar por ser nessa nação. Existe? Em relação ao governo, às autoridades? Eu até penso que lá na frente a gente possa viver isso. Porque a coisa está de tal maneira... países onde o evangelho é proibido, a igreja é extremamente forte. Ela cresce no silêncio. E cresce forte. No Brasil ela cresce no barulho, né? E cresce fragilizada. Entenderam? Então nós não pagamos um preço assim: olha, eu vou seguir a Jesus, eu estou correndo risco de uma perseguição, estou correndo risco de uma tortura. Então é fácil. Podemos andar com a Bíblia por aí. E as pessoas dizem: os tempos mudaram. Valores, princípios espirituais que são eternos, eles são imutáveis. Imutáveis. Agora, usos e costumes variam de tempos para tempos, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. Varia.
né? Lembrei agora a gente almoçando lá na África do Sul num chamado restaurante, que era tipo uma casinha, um negócio assim, no meio de uma grande comunidade carente lá, que dizem que lá tem em torno de quase 2 milhões de pessoas, é uma cidade dentro da outra. E aí qual é o costume daquele povo? Aquele povo tem um costume: branco não prega na minha igreja, branco não sobe no púlpito da minha igreja. Costume. Sustentado por quê? Pelo apartheid, que já acabou em termos de leis, mas não acabou no coração das pessoas. Aí nós fomos nesse restaurante almoçar, nos levaram para almoçar. E aí, ali eu pude dar uma palavra durante o almoço, que eu fui subir no púlpito da igreja. E aí eles fizeram um prato. Então uma porção quase que igual para todo mundo. Quem come pouco recebe o mesmo tanto. Quem come muito recebe o mesmo tanto. Era arroz, frango, repolho, alguma coisa assim. Não estou lembrada que tinha mais. E eles fazem o prato e colocam na sua frente. Acabou. Não tem direito a repetir, nem também falar assim, eu não como tudo isso. Então, entende? A cultura varia de acordo com o povo, com a história do povo. Mas os princípios eternos de Deus, eles são atemporais. Atemporais, eles não envelhecem. E o princípio de se guardar num relacionamento antes do casamento, ele é eterno. Por quê? Porque quando ele é quebrado, as consequências trazem dor, trazem sofrimento. Tudo que Deus quer é nos preservar, Ele nos ama. Agora, também se já aconteceu, não para ninguém também viver massacrado debaixo de uma culpa. É confessar, é pedir ao Senhor graça e começar tudo de novo da maneira certa. Se está já se relacionando, se não está relacionando, propor diante de Deus, ao se relacionar, começar da maneira certa. Olha, queridos, são vários casos, experiências que a gente teria para compartilhar aqui, de pessoas que viveram essa experiência fora do tempo e as consequências colhidas até mesmo dentro do casamento. Me lembro de duas especificamente e vou compartilhá-las. Uma garota fazia de tudo para não ter intimidade com seu marido, depois do casamento. Ela chamava amigos para casa, olha, de tudo, e saía muito. Ela criava todas as situações para não ter tempo de uma intimidade com o marido, porque ela não experimentava prazer. E aí então ela procurou para compartilhar. O que era o problema daquela garota? Culpa. Porque o namoro foi tão avançado, ela experimentou prazer antes que no casamento, inconscientemente, né? Como se ela não pudesse ter prazer no casamento por causa da culpa. Uma outra que 25 anos casada, nunca havia sentido prazer no casamento, porque o marido foi sua barra, era uma pessoa criada num regime muito rígido e muito ingênua, e o marido já era um homem com experiências, foi sua barra. Aconteceu, ela contraiu um ódio muito grande por aquele homem e nojo dele. Ela não suportava nem ficar perto dele. Isso eu estava ministrando uma conferência para casais com outro estado, e era o último dia de ministração, quando ela nos procurou à tarde, e ali aconselhamos, oramos com ela. Ela liberou perdão a si mesma, ela perdoou o seu marido, e ela se apropriou do perdão. Quando foi à noite, ela era uma outra mulher. Havia brilho nos olhos dela, ela havia se arrumado, e ela chegou e disse assim: pastora, esse aqui é meu marido. Quer dizer, era um homem que ela não suportava ficar nem perto dele, mas agora ela já podia falar: esse é o meu marido. Consequência de quê? Da quebra de um princípio há mais de 25 anos, porque só de casada era 25 anos. Ela falou: o milagre dos nossos filhos está na igreja, porque o nosso casamento era terrível. Ela falava: eu tenho nojo do meu marido. Então existem as consequências, é preciso zelar por isso, ok? E o último princípio que eu quero abordar, queridos, é o princípio de ter a bênção dos pais. O relacionamento precisa estar debaixo da bênção dos pais.
Por quê? Porque os pais são autoridade. Até que os filhos se casam, até que os filhos, como adultos, vão morar fora, por estudo, por alguma coisa, mas ainda assim, filhos devem honrar pai e mãe. Devem honrar pai e mãe. É lógico que existem algumas exceções, como no caso de uma garota fazendo curso de noivos, nos procurou e disse assim: olha, eu tenho um grande problema, não tenho a bênção da minha mãe para o casamento, e eu cheguei a terminar meu namoro, mas nós reatamos, e o que eu descobri, que a minha mãe não abençoou meu casamento, é porque ela se apaixonou pelo meu noivo. Olha que fácil que foi. É triste isso, não é, queridos? Mas acontece. Era uma mulher que tinha um certo distúrbio, mas preste atenção, a mãe daquela garota tinha um certo distúrbio. E ela se apaixonou pelo noivo da filha, então ela fazia de tudo para que a filha não se casasse. Então, numa condição dessa, qual que é o conselho? Ela veio buscar aconselhamento. Falei: filha, você vai se casar. Não abra mão do seu noivo. São pastores hoje numa igreja já há muitos anos. Não abra mão do seu noivo. Se case. Nessa condição você não pode se considerar, porque quando a mãe ou o pai tem qualquer desequilíbrio, é lógico que eles vão impor uma opressão sobre os filhos. Se essa mulher, aí é muito comum também da parte da mãe para com o filho, a mãe tem um vínculo tão forte com o filho, não houve um corte nessa relação, que ninguém saiu para casar com o filho dela. Ninguém. E aí, esse rapaz vai ouvir o que a mãe está dizendo? Não. Mas é preciso discernir. Agora, se papai e mamãe são pessoas equilibradas, que amam o Senhor, que temem ao Senhor, e dão mostra ao longo dos anos com pessoas equilibradas, pare e preste atenção no que eles estão falando. Porque Deus fala através de pai e mãe. Amém, queridos? Então busque a bênção. Olha, eu tenho convicção que o fulano ou a fulana é para a minha vida. Eu orei, eu busquei, mas meus pais não aprovam. Então comece a orar para que Deus mude o coração dos pais. É outra experiência lá do curso. A moça, o pai estava resistente ao casamento dela. Nós aconselhamos: adiem o casamento e busquem de Deus a bênção. No dia do casamento, aquele homem entrou na igreja com a sua filha. Acho que nós fomos até camisa no casamento. Ele entrou na igreja com a filha, o sorriso até na orelha. O pai estava feliz em levar a filha ao altar. Mas foi uma vitória conquistada. Ciro deu alguns conselhos para ele, como ele deveria conquistar o sogro, e sobretudo que eles orassem nesse sentido. A bênção dos pais é muito importante. O que a gente percebe hoje? As moças namoram, os rapazes namoram, pai e mãe nem ficam sabendo. E é a quebra de um princípio também, que a Bíblia diz, que nós devemos honrar pai e mãe. Até o casamento, obedecer e honrar. Até o casamento, obediência. Depois do casamento, apenas honra. Já não deve mais obediência. Porque aí o principal papel do homem vai ser o de marido e da mulher vai ser o de esposa. Queridos, da minha parte, eu estou fechando. E se alguém tem alguma pergunta, ou se quiserem deixar também para amanhã, eu não sei, você pode anotar as suas perguntas e a gente pode abrir um tempinho para tentar responder. Se não for hoje, amanhã a gente tenta responder, ok? Dentro desse contexto. Amanhã eu vou estar trabalhando com sexualidade versus sensualidade, que é um tema extremamente importante também, no contexto da moçada, de jovens. Então, fechando aqui hoje, queridos, tempo de namoro e noivado é tempo de questionamentos, é tempo de observação, é tempo de clareza de consciência. Por quê? Porque é o tempo para saber se é ou se não é. Pastor, eu começo o namoro achando que é de Deus, mas eu descubro na trajetória que não é. Ok. Rompe. Se é um namoro bacana, você não vai dever nada a ele, nem ela a você. Craig Hill que usa, vocês já devem ter visto, feito, né? Como é que chama? Não, é Veredas Antigas. Que ele fala das duas folhas coladas, né? Quando você tenta descolar, você deixa pedaço uma na outra. Você leva emoções, impressões, imagens, sensações do outro. Não é bom.
que fiquem partes aqui, acolá, né? E deixando de desfrutar no futuro aquilo que Deus tem de melhor. Amém, queridos?